Primeiro, bom dia, obrigado aí por prestigiar a gente aqui. Queríamos falar um pouquinho do que a gente está fazendo, do que a gente está enxergando para o Drex, para esse piloto do Banco Central. E acho que toda vez que eu falo desse assunto, é um público bastante diverso, tem gente que está mais inserida no tema, tem gente que está começando, então para vocês aí que são cypherpunks, então, vocês ficam falando por aí que vocês estão minerando Ethereum desde a época do cartão perfurado, a gente sabe que é mentira, mas vocês, eu vou decepcionar um pouco vocês, vou fazer bastante, vou falar de conceito, vou deixar em português para quem está chegando agora, tá? Então, bom, sou Thiago Melo, sou GPM da Digital Asset, uma das lideranças desse projeto lá no Itaú Unibanco. Larissa, você está com o microfone? Bom dia. Bom dia, pessoal. Sou Larissa, coordenadora do Itaú. Super feliz aqui pelo convite. Falar um pouquinho sobre Drex, oportunidades, o que está um pouquinho na nossa visão aqui do futuro. Boa. Então, começando, para a gente dar esse panorama que eu comentei, não tem como falar de CBDC, não tem como falar de real digital, de Drex, sem falar desses três primeiros conceitos aqui. A gente começa com a criptomoeda, tokenização e stablecoins. Então, quando a gente começa a falar de criptomoeda, começa a falar de Bitcoin aí, 14 anos atrás, a gente está falando de uma plataforma, de um modelo de arquitetura que permitiria, em tese, pagamentos sem o intermediário, certo? Só que ao longo do tempo a gente sabe que essa tese, ela foi, voltou, hoje ele é muito mais usado como uma reserva de valor, de fato, um investimento que a gente, para quem acredita na tese, assim, acho que a boa parte de nós aqui, que ao longo do tempo a gente vai ter aí com a escassez, isso vai ser uma reserva de valor importante no futuro. É mais difícil, segundo a teoria da moeda, eu sou economista, tenho uns amigos economistas aqui, segundo a teoria da moeda, você precisa, para ser considerado uma moeda, ser reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Se você acredita na tese, beleza, parte da reserva de valor está coberta. Meio de troca, discutível, a usabilidade não chegou lá, talvez nem chegue, mas dá para defender esse ponto. Unidade de conta, dada a volatilidade, é mais difícil. Então, eu gosto sempre de dar esse disclaimer, porque a gente está sempre falando de criptomoedas, mas a gama é muito maior. São criptoativos, são ativos especulativos, ativos que podem ter uma série de novos modelos de negócio atrelados. E isso conversa muito com o segundo conceito aqui, que é o conceito de tokenização. Quando surge aqui, principalmente a rede Ethereum, e você tem ali todo o universo de aplicações descentralizadas, a inserção dos contratos inteligentes dentro dos arranjos, aí você tem, de fato, uma nova avenida de casos para explorar. E onde que isso acaba desembocando? Nas stablecoins, são ativos digitais lastreados em moeda fiduciária, ou seja, a gente está tokenizando uma moeda. Então, onde que isso acaba desembocando? Hoje, particularmente pensando no caso dos Estados Unidos, a gente tem cerca de 200 bilhões de dólares emitidos em rede blockchain, lastreados em dólar, sendo que esse mercado não é regulado, ou seja, não existe nenhuma auditoria em cima de onde estão esses recursos, e o regulador americano está bastante preocupado, que conforme você vai ganhando escala nesse tipo de arranjo, você começa a invadir a seara do risco sistêmico para a economia, se um desses players quebrar. Então, dado esse panorama, o que a gente tem visto os reguladores ao redor do mundo fazer, inclusive o nosso regulador aqui? A gente vê o conceito de CBDC, de Central Bank Digital Currency, né, moeda digital emitida pelo Banco Central, tentando tomar emprestado algumas dessas características do mundo tokenizado, particularmente a parte da programabilidade, dos contratos inteligentes, e trazer essas vantagens para dentro do arranjo regulado. Tá? Então, eu gosto sempre de trazer o exemplo do Banco Central Europeu. Essa aqui é a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e ela falou isso no evento do BIS no começo de 2022. São três os grandes motivos pelos quais os bancos centrais estão analisando esse tema. Primeiro, é inegável que os cidadãos ao redor do mundo estão buscando novas maneiras de transacionar, novas maneiras de lidar com suas finanças, com o dinheiro em si. Isso é inegável. Acho que o pote desse evento, o fato de vocês estarem aqui, é um exemplo muito grande disso. O segundo é, nunca
houve arranjo competidor, como temos hoje, para o modelo fiduciário. E quando ela falou isso aqui, ela falou muito ela estava falando muito do projeto do Facebook, na época, que depois o Facebook virou Meta, o projeto começou como Libra, virou Diem, foi descontinuado, foi um rebuliço. Mas aquilo ali foi um grande sinal amarelo para os reguladores ao redor do mundo de que, putz, tem alguma coisa rolando aqui, precisamos estar atentos. E o terceiro ponto que ela coloca é uma pequena economia chamada China. Eles estão fazendo, e já fizeram e implementaram no começo de 2020 também, durante os Jogos de Inverno, um piloto de uma CBDC do Yuan Digital, e a gente tem aí uma série de especulações em torno disso, né, das razões pelas quais a China está fazendo, mas o fato é que quando um regulador, quando uma economia, um país tão relevante quanto a China começa a fazer esse tipo de coisa, é um sinal que a gente precisa prestar, no mínimo, prestar atenção. Tá? E o que a gente tem visto, o que significa prestar atenção do ponto de vista dos reguladores ao redor do mundo? Já são esse número até cresceu, já são cerca de 120 países ao redor do mundo estudando, implementando, pilotando algum tipo de iniciativa relacionada à moeda digital tokenizada. A separação que a gente costuma ver é, países em desenvolvimento costumam ir para casos de varejo, tentando solucionar, por exemplo, dores de cidadãos relacionadas a pagamentos instantâneos, gestão de numerário. Então a gente vê aí o case da Nigéria, que tem um grande problema com informalidade, inflação, Bahamas, que é uma geografia muito diferente, então para eles é muito importante ter um meio digital de pagamento, a China, que eu comentei. E países desenvolvidos estão indo muito mais para casos de atacado, grandes volumes, transações transfronteiriças, troca de moeda. Então a gente tem aí França, Singapura, Suíça, Canadá, todo mundo testando algum tipo de arranjo. E uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo. A gente acredita que o Brasil, nesse caso aqui, se parece mais com os países desenvolvidos do que com os países em desenvolvimento. Principalmente se a gente considerar que a gente tem um sucesso muito grande aí chamado Pix. Então, as transações instantâneas, esse tipo de dor, já foi solucionada no Brasil. Então, a gente acaba vendo aí esse mundo do CBDC, essa economia tokenizada, com um grande potencial do lado do atacado. E só para falar um pouquinho de quão avançado o nosso sistema financeiro é, a gente vê aqui todo o caminho que a gente perseguiu, desde o DocTed, que hoje a gente olha para DocTed como passado, legal, eu usei lá atrás. Gente, a Europa não tem TED ainda. Os Estados Unidos não tem Pix. Eles estão fazendo aí o FedNow, mas deve ficar pronto no ano que vem, se ficar. Então, o sistema financeiro brasileiro é muito avançado. E a gente vê aqui o caminho que começou aí com a integridade, flexibilidade, instantaneidade com o Pix, e agora a gente está indo para programabilidade, que é de fato o que a gente começa a destravar quando a gente entra na seara da economia tokenizada. E aí, falando de Drex especificamente, como que o Drex se insere nessa equação? A gente começou a falar disso lá em 2021, e eu estava comentando com o pessoal aqui ontem, quando começaram esses webinars, e foi a série de webinars do Real Digital, tem um que eu recomendo especificamente do professor Robert Townsend, do MIT, se vocês quiserem se sentir humilhados, porque é muito difícil entender aquilo que ele está falando, mas eu acho super rico. Então começou ali, eu perdi meu retorno aqui, gente. E aí ali era uma época de estudo. Agora eu perdi a apresentação, mas vai voltar. Em 2022 começou a etapa de testes, então o que o Banco Central fez foi chamar uma série de players, fazer um chamamento grande, um desafio, né, o Lift Challenge. O pessoal da Finasbac está aí, super recomendo que vocês conversem com eles ali no stand, Rodrigo, Daniel. E aí o mercado estava trazendo esses casos. Então o que vocês acreditam que conseguem fazer com essa tecnologia? Não restrito a qualquer caso de uso. Tragam os casos de uso, a gente avalia. Então a gente, como Itaú, colocou um case de uso no Lift Challenge relacionado a cross-border, a transferências cross-border entre Itaú e Colômbia, foi um case muito legal, posso falar mais depois. A gente colocou no Lift Lab um conceito de DeFi para transações de câmbio também, foi um teste bem legal, que a gente fez tudo isso em ambiente de teste, né, nada produtivo, mas mais para trazer essa noção do que seria possível fazer, e vários players aí, várias outras instituições reguladas também fizeram casos interessantes nesse modelo. Fim desse período, como que a gente começa o ano de 2023? Existe um edital e o Banco Central
começa, de fato, o piloto. Ó, entendemos quais são as possibilidades, então vamos botar a mão na massa. Então foi feita uma atualização das diretrizes, selecionaram aí 16 consórcios, né? O Itaú é um deles, vários deles estiveram aqui ao longo dos últimos 2 dias, acho que vai ter mais gente falando da experiência, e a ideia é que a gente, ao longo dos próximos 2 anos, consiga testar, de fato, em ambiente regulado, as possibilidades, e a gente falando principalmente nesse ano ainda de testes relacionados à segurança, resiliência da rede, escalabilidade, infraestrutura. Então, tudo isso para que seja, que a gente tenha aqui tudo bastante resolvido até o momento que a gente torne esse produto produtivo. Então, a gente está falando aí de um cronograma de testes hoje aí, cerca de 2 anos. E aí, o que é o Drex? Aí, ó, o pessoal do Banco Central, eu pego essa foto aqui do Campos Neto, que ele parece o vilão do Batman. Se ele não gostar, eu troco, pode falar para ele. Mas o que é o Drex? Ele é a expressão digital da moeda fiduciária, a moeda emitida pela autoridade monetária. E ela vai ser regida exatamente pelos mesmos fundamentos e políticas econômicas que regem a moeda atual. Então, acho que é super importante a gente ter isso em mente. A gente não está falando de uma nova moeda, a gente não está falando de um novo arranjo, a gente está falando do real, num novo formato. E aí, o que eu vou... Agora eu vou convidar a Larissa, porque eu fiz a parte que é mais fácil. Agora a Larissa tem o desafio de explicar para vocês o que é o Drex de uma maneira que vocês entendam. Porque isso é muito difícil, gente. Eu estou tentando há muito tempo. Então, por favor, Larissa. A parte fácil, o Thiago é esperto, né? A primeira parte ele vai, entrega e deixa o complicado comigo. Mas, bora lá, gente. Acho que falando principalmente aqui do piloto. Quando a gente fala do piloto, é bom sempre a gente dividir 3 grandes ativos. Então, a gente tem aqui o nosso Drex do varejo, o real tokenizado. A gente tem o Drex do atacado, que é, na verdade... Vamos chamar aqui um STR linha, para quem já é do mercado financeiro, né? O sistema de transferência de reservas. Então, a moeda que está transacionando no atacado, que a gente faz as liquidações, o quê? Interbancárias. E também o ativo financeiro escolhido para fazer esse primeiro teste, o primeiro caso de uso, que é o título público federal tokenizado. Basicamente, o que a gente vai testar? Todas as possibilidades de transações entre esses 3 layers aqui de ativos. Ponto importante também, todas as instituições, participantes, consórcios, até como o Thiago já comentou aqui, todo mundo que está dentro do piloto, então, deve fazer esses cenários básicos aqui de teste para o quê? Comprovar a escolha da tecnologia, a plataforma que a gente está experimentando, que é a Hyperledger Bezo, e também entender como que, não só os aspectos tecnológicos também, mas como que a gente dentro de casa, né, cada instituição, está enxergando frente aos potenciais que a gente vai conseguir absorver da programabilidade. Então, isso eu acho que é uma palavra-chave também quando a gente fala sobre blockchain, o uso de blockchain aqui no piloto do Drex. Por quê? Qual a grande diferença da gente utilizar, não continuar utilizando o mesmo sistema que a gente tem, por exemplo, base do sistema financeiro nacional, como a gente já tem um Pix super evoluído, e começar a experimentar um novo paradigma aqui, que tudo é novo, né? Então, é a programabilidade, é o uso de contratos inteligentes que, de fato, a gente vai conseguir entender. Vale a pena a gente aplicar isso no sistema financeiro nacional ou não? Então, acho que a mensagem principal aqui para a população, não importa se é Drex do varejo, Drex do atacado. A minha mãe me perguntou outro dia de manhã e falou assim, tá, mas você me explica o que é o Drex? Eu não vou falar o real tokenizado para ela, não vou falar o real digital para ela. Mas você pode sacar um slide assim no café da manhã, saca um slide. Ótimo. Eu já tenho na bolsa um celular, assim, um print, assim, ó, aqui, tá aqui. Brincadeira, gente. Não tem como explicar isso para uma população que, na verdade, hoje, ninguém quer saber se é uma moeda eletrônica, é um depósito à vista. Não importa, é real. Moeda é moeda. Então, acho que, pra gente, acho que vai ficar essa mensagem, né? Quem está trabalhando especificação,
precisa saber disso, mas para o mundo lá fora, fora da nossa bolha, não importa nada disso. O real é real, só que tentando, o que a gente está tentando fazer é entregar valor para a população de alguma forma. Como que a gente vai extrair isso e entregar o quê? Novos serviços, novos produtos que potencialmente podem mudar o ponteiro lá na frente, seja entregando uma taxa menor, enfim. Nem a gente sabe, né? A bola de cristal aqui tá difícil de ter. Então, eu acho que essa é a primeira grande mensagem. O segundo é, toda essa tendência do piloto do Drex, ele reforça alguns posicionamentos que a gente já vem nas últimas evoluções, focadas, né, e capitaneadas aqui pelo Banco Central. Então, primeiro ponto a gente continua reforçando o papel das instituições, o que é muito importante. Porque toda a capacidade de você começar a avaliar como que você coloca cliente para dentro da sua carteira, né? Como que você começa a fazer o nosso famoso QIC, de entender se aquele cliente ele pode ser o meu cliente ou não. Então, o papel da instituição aqui, ele é reforçado e ele permanece como ponto importante. Deixa eu mudar aqui, eu acho que está tendo um retorno. Eu acho que é um ponto importante aqui para todo o ecossistema. O segundo ponto é a questão do sigilo e privacidade. Eu acho que para quem está no piloto, a gente fala isso todo dia. Basicamente é ganhar pelo cansaço, mas realmente é algo crucial e é algo que a gente está mergulhando, entendendo como que a gente garante a proteção dos dados da população, caso a gente, de fato, faça alguma mudança de uma plataforma para essa nova plataforma. Terceiro ponto, programabilidade. Então, a programabilidade das transações, o uso de contratos inteligentes, como que a gente vai conseguir extrair uma eficiência por trás de todo esse novo ecossistema para conseguir criar novos produtos, e aí a gente vai na viagem lá de inspiração, DeFi, pode ser lá no futuro, algo muito, né, distante do TradFi que a gente está falando aqui, mas é uma inspiração. Como que a gente consegue absorver esses aprendizados de, até como o Thiago falou, novas formas de transacionar que a população já está buscando? E o último, quarto ponto, eu acho que é a flexibilidade evolutiva. Essa flexibilidade também é super importante porque a gente sempre está vendo algumas iniciativas para provocar inovações. Então, a gente tem laboratórios promovidos tanto pelo Banco Central quanto pela FENASBAC, aqui tentando explorar esses aprendizados de protótipos mesmo, não que seja algo produtivo, mas tentar entender como que isso funciona na prática, como que a gente vai adequar, como que a gente faz um depara de arcabouço regulatório existente para tentar adequar esses novos serviços. Então, tudo isso é importante e reforça esse posicionamento que a gente está tendo já há mais de 5 anos frente a outras iniciativas e também grandes ondas, né? Porque a gente teve uma grande onda aí do Pix, a gente está passando por uma grande onda do Open Finance e a gente está chegando aqui numa grande onda aqui de novas possibilidades com o Drex. E quando a gente fala do nível de maturidade, né? Eu acho que é interessante a gente ter em mente que quando a gente está explorando esse piloto, a gente tem um foco muito específico, um escopo muito bem determinado. E todo mundo fica perguntando, tá, mas e aí? O que vocês estão fazendo além disso? Eu acho que o primeiro ponto é tentar baixar um pouco a expectativa. Eu acho que a gente ainda tem muito a entender sobre questões, requisitos não funcionais, então relacionados à tecnologia. Mas no futuro, o que a gente pode ver pós-piloto, pós-avaliação lá, a nossa famosa data agora de maio de 2024, o que pode vir? Eu acho que são outras questões também que a gente merece atenção para também começar a explorar. Primeiro ponto é caso de uso. Hoje a gente está explorando um caso de uso. Então, pode vir várias possibilidades
e eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Segundo ponto, a usabilidade. Então, como que a gente entende que essas trocas instantâneas e também atômicas, elas se comportam também pensando numa possível interoperabilidade com o sistema financeiro atual e com os arcabouços e frameworks regulatórios atuais, que é um ponto que a gente não quer mexer, a gente não quer reinventar a roda. O sistema ele já funciona, ele já é super avançado. E também a escalabilidade. Então, esse é um ponto também que a gente não está explorando nesse momento no piloto, que é super importante do ponto de vista de plataforma, né? Do ponto de vista tecnológico. Como que a gente escala isso no ponto que se torne algo também resiliente? Toda a infraestrutura hoje do sistema financeiro já é resiliente, muito. Então, como que a gente também traz algo novo para dentro todo esse arcabouço, esse ponto de vista aqui consolidado, que a gente pode falar aqui no Brasil, e também trazendo esse ponto de inovação, né? Como que a gente encaixa a inovação dentro dessa figura, dessa fotografia aqui que a gente tem hoje atual. Só queria fazer um complemento aqui. Então, acho interessante a gente ver o quão no começo de uma jornada a gente está. Quando a gente fala de um piloto, quando a gente fala aí de algo tão relevante e tão inovador, a gente tem o potencial aqui de ser o benchmark para uma série de países ao redor do mundo. A gente não está falando de um modelo que existe algo a ser copiado, de um modelo que existe um modelo vencedor. Está todo mundo ao redor, todos os países aí que estão testando, estão criando algo novo. E aqui a gente tem o potencial no Brasil de criar algo novo que pode ser exemplo para uma série de países, para uma série de economias ao redor do mundo. E a gente tem que passar, com certeza, por esses 3 pontos. A gente tem que analisar muito bem a aplicabilidade, a gente tem que ter casos de uso robustos, a gente precisa ter uma usabilidade que seja aderente ao que os nossos clientes, ou se a gente pensar do ponto de vista do regulador, dos cidadãos precisam, e precisa ser algo extremamente resiliente, escalável, para que a gente tenha um produto ou uma plataforma realmente aderente ao que a gente precisa num país de 210 milhões de pessoas, certo? Perfeito. E aí, pensando em possibilidades, eu acho que o mais interessante e também reforçando a ideia de que os pontos de oportunidades, e aí vamos tentar ser inspirador agora, vamos tentar viajar um pouquinho e tentar pensar um pouco lá na frente, num horizonte de 5, 10 anos. O que pode vir lá na frente? Eu trouxe aqui 3 grandes grupos inspirados num caso recente que foi publicado do piloto da Austrália, que eu acho que é interessante, não que eles sejam benchmark, não é isso, mas é um ponto aqui de inspiração em relação ao caso de uso, que é algo que hoje a gente não está explorando, né? Então, acho que 3 grandes grupos aqui para a gente explorar. DVP. DVP, obviamente, a gente já está testando hoje na plataforma do Drex, mas aqui, se a gente consegue explorar um pouco mais em relação à negociação de ativo financeiro, de títulos, pode ser um potencial muito grande para o mercado, trazendo, na verdade, uma liquidez que está sendo transacionada fora do guarda-chuva regulatório, né, e botar tudo dentro desse ambiente aqui regulado. Segundo ponto também, que eu achei super interessante que eles exploraram lá, e eu acho que tem tudo a ver quando a gente fala de Brasil, que a gente não está só aqui numa bolha Rio de Janeiro, São Paulo, né, gente? Questão de leilão de pecuária. Então, gente, vamos fazer um DVP aí de bois, de vacas, não sei. É algo super interessante que pode ser explorado e eu acho que vários painéis, não sei se hoje, mas ontem também, tocaram no assunto agro. Então, esse é um ponto também interessante. Payment versus payment, então aqui o nosso famoso pagamento contra pagamento. O que a gente pode explorar aqui? As trocas atômicas sem necessidade de intermediários hoje existentes e presentes na infraestrutura atual. Não quer dizer que a gente pode representar isso algo de forma completamente, talvez,
descolado da infraestrutura, né, do sistema atual, que a gente depende realmente de intermediários, mas pode ser um ganho de eficiência no futuro. Até mesmo o projeto que a gente fez no Lift Challenge tentou entender quais que seriam os riscos e oportunidades também que a gente teria utilizando moedas, CBDCs de países distintos, a gente fez com a Colômbia, e tentar entender o que a gente teria que mudar e o que a gente conseguiria manter frente a não só a regulação, mas também entendimento de riscos internos, né, das instituições financeiras. Exposição à moeda, enfim, moedas não conversíveis, tudo isso também aqui seria importante. E, por último, pagamentos programáveis. Esse é um item interessante porque pagamento não é um foco, né, quando a gente fala do Drex. Porque pagamento a gente já resolveu esse problema com o Pix. Por outro lado, quando a gente coloca a pitadinha aqui de programabilidade, a gente consegue desenvolver uma automatização de uma cadeia de pagamento bem interessante. No caso especificamente da Austrália, eles trouxeram alguns exemplos, por exemplo, alguns exemplos em relação a faturas tokenizadas, recolhimento de imposto, quando a gente entende não só imposto de fatura, né, de comércio, bens e serviços, mas também, gente, imagina recolhimento de FGTS, fundos de pensão, que você já tem um ganho de eficiência, eu já tenho um recolhimento no dia e no outro dia o meu dinheiro já está aplicado. Não tem aquele gap assim, distante de você visualizar o seu saldo. Então, tudo isso aqui também, e novamente, estamos viajando aqui em novas possibilidades, se tornaria possível com o uso da tecnologia e com a programabilidade. E, por outro lado, a gente tem exemplos, do VP, que a gente fala de compra e venda de carros. Tudo isso aqui, eu acho que a gente, conversando aqui durante o evento, a gente já falou de inúmeros casos, mas são realmente uma gama de opções que a gente consegue explorar e que hoje a gente não está, de fato, aplicando no piloto do Drex, mas quem sabe um dia a gente conseguiria explorar isso com um pouco mais de detalhe. Fica aqui, gente, agradecimento. Não sei se o Thiago quer falar mais alguma coisa. Não, esse era o último slide que a gente tinha. Acho que agradecer a todo mundo que vi que permaneceu bastante gente. Fico sempre feliz quando permanece gente nesse tipo de evento. São muitas opções, então obrigado. Estamos disponíveis, estamos por aí. Se quiserem adicionar no LinkedIn, adiciona lá. Se quiserem mandar o currículo, estamos contratando, podem mandar. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente.